Chegamos na primeira quadratura de um ciclo importantíssimo, ciclo de Júpiter e Saturno, dentro de um mês super tenso de agosto. É a primeira quadratura, vamos falar sobre essa dupla importantíssima. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar da simbologia dos dois, né, onde eles estão em termos de signo, os dois juntos, os temas que eles levantam, como a gente pode aproveitar e como a gente pode cuidar, né, a gente cuidar dos aspectos tensos, que afinal de contas é uma tensão, e a gente aproveitar essas tensões da melhor forma possível. Se você está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, se você está de volta, é sempre uma honra ter você aqui. Bora falar dessa dupla de planetas sociais, Júpiter e Saturno, dentro de um mês de agosto, extremamente tenso, especialmente essa semana que a gente vai entrar, e bem exato a quadratura acontecendo no mesmo dia da lua cheia. Uau, que agosto, né? Me conta aí como que você está vivendo esse agosto. Esse vídeo é um desdobramento da jornada, vou colocar aqui o card, essa jornada está toda explicada do mês de agosto, e também tem vídeos aqui explicando aspectos importantes, como por exemplo, Marte, Júpiter, e agora a gente vai falar aqui de Júpiter, Saturno, certo? Que é super importante. Esse é um ciclo, gente, é um desdobramento, a gente está aqui na primeira quadratura, eu já vou voltar para essa questão das datas, mas eu gosto sempre de situar vocês que todo aspecto é um desdobramento de uma conjunção. A gente sempre que falar de uma quadratura, de uma oposição, a gente tem que pensar, para você que estuda, que gosta de astrologia, me conta aqui se é o seu caso, a gente tem que começar da conjunção, a gente tem que voltar algumas casinhas e entender dentro de que momento desse ciclo a gente está, certo? Então a gente está falando de uma conjunção que aconteceu em meio à loucura de 2020, no final de 2020, Júpiter e Saturno juntos a 0 grau de Aquário. Vamos só pensar algumas coisas sobre esse ciclo, que é um ciclo que que eles se encontram aproximadamente a cada 20 anos, e por um ciclo de 200 anos, esses encontros, que se dão a cada 20, nesse bloco de 200 anos, eles se dão no mesmo elemento. Então, nós tivemos, em 2020, o início da temporada de encontros entre Júpiter e Saturno, temporada é bom, né? Temporada de 200 anos, no elemento ar, depois de 200 anos anteriores no elemento terra, que é um elemento que permeou aí Revolução Industrial, toda essa questão de materialidade, de senso prático, do mundo concreto. E aí a gente entra em um ciclo de 200 anos no elemento ar. Nós tivemos a exceção de 81 em Libra, porque quando ele está para mudar de elemento, ele dá uma tocada no elemento seguinte. Então, apesar de serem encontros em terra, em 81 eles se encontram em Libra, que é um signo de ar. Em 2000 é o último toque em touro, terra. E, finalmente, em 2020, a gente tem um encontro em aquário. E aí fica 200 anos se encontrando no elemento ar. Então, só aí a gente pode fazer um vídeo à parte, só sobre essa questão do elemento. A gente falando de comunicação, tecnologia, né? A questão do ensino, do aprender. O que a gente fez de curso hoje, gente? Todo mundo dá aula, todo mundo... Essa pulverização de ideias que a internet permitiu e que faz a gente coletivamente, pensar coletivamente. Cá estamos usando uma tecnologia para falar sobre isso. Então, tudo isso é ar. Aquário, a 0 grau de aquário, um grau inicial, né, desse período revolucionário que a gente está. Inclusive, é o grau onde agora está Plutão. Então, Plutão está acionando esse grau onde a conjunção aconteceu. Isso tudo é muito emblemático desse movimento de questionamento do status quo, que eu venho falando tanto, dessa exaustão. Eu e meus colegas queridos da astrologia falando dessa revolução social que a gente está vivendo. Então, essa dupla se encontra ali no final de 2020 em Aquário. Aí a minha ideia não é esgotar todos os temas, tá, gente? Os encontros podem se desdobrar em tantos temas, já que a astrologia é simbólica, que é impossível a gente esgotar tudo. Aqui são pontos importantes desse momento tão histórico que a gente viveu em 20. Então, o que aconteceu de marcante em dezembro de 20 ou no entorno dessa data, né? Não precisa ser estanque ali no mês exato. A gente está falando de Covid, de vacinação, foram as primeiras vacinações acontecendo ali. A transição da Inglaterra, da União Europeia, né, a transição do Brexit, eleições americanas que elegeram Biden, vulcão que entrou em erupção na Indonésia, terremoto na Turquia e Grécia. Então, são momentos ali marcantes sociais, são dois planetas sociais, lembrando, Júpiter e Saturno, eles fazem a ponte, né? A gente tem, quando chega neles, Júpiter e Saturno fazem a ponte
para os transpessoais, para Urano, Netuno e Plutão. Então, ali é um jogo de contração e expansão, que eu já vou falar já dessa dupla maravilhosa. Enfim, então nós começamos essa conjunção nesse signo revolucionário, os planetas vão mudando de signo, vão mudando de tom, certo? E aqui nós temos, então, essa primeira quadratura. Essa primeira quadratura, gente, esses temas que estão se desdobrando agora tendem a ter repercussão, porque nós vamos ter 3 toques da quadratura Júpiter e Saturno. Isso porque a gente já tem Saturno retrógrado desde 29 de junho. A primeira quadratura acontece então essa semana, né, 19/8, com o Júpiter em Gêmeos, Saturno em Peixes, certo? Aí o que acontece? 9 de outubro é Júpiter que retrograda. Então, nesses movimentos de idas e vindas, eles se encontram 3 vezes. 24 de dezembro, uma véspera de Natal aí com a segunda quadratura. Aí eu tô colocando para vocês os graus, né? Agora acontece a 17 graus. E só um parênteses, pessoal. Você que tá ouvindo isso, que gosta dos vídeos e que tá aqui, que quer entender, quer aprofundar. Olhem onde vocês têm Júpiter e Saturno. Isso é importante, eu vou deixar o card aqui também dos vídeos, na descrição também. Os vídeos de Júpiter em Gêmeos, onde eu discriminei por área de experiência. Lá você pode tirar mais insights do seu mapa, vai te ajudar a pensar sobre o seu mapa, as áreas onde você tem Gêmeos e onde você tem Peixes. Porque ali está transitando esse questionamento, esse acerto de contas entre Júpiter e Saturno agora, certo? Em que área de experiência isso está tocando para você? Me conta aqui também. Então, a gente tem a segunda quadratura aqui, certo? Aí no grau 14, especialmente se você está no limiar dos signos mutáveis, Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, isso aciona mais diretamente, porque aciona por aspectos de tensão. Então, no limiar desses graus, né, entre esse segundo decanato, aí, entre o grau 10 e 20, isso aí tá, e até um pouco mais, né, porque a 17 graus agora a quadratura, você pode colocar mais 5, 6, 8 graus acima, e você tá ali nesse meio do caminho mais acionado dessas quadraturas. E aí, olha que interessante. Saturno, a gente tem esse momento tão bacana, né, de tanta mudança, e a gente entender a astrologia dá espaço para essas mudanças, né, gente? Porque o tempo todo a gente está falando de impermanência. 100% do tempo. O céu de manhã é diferente do céu de tarde. Então, como que você abre espaço na sua vida para essa impermanência e para esses movimentos? Que isso é legal a gente estudar o céu. E aí, em 25, olha só, Saturno vai para Áries e Júpiter vai para Câncer. Isso é super interessante porque a gente sai de uma modalidade mutável, de um ritmo mutável, que é Peixes e Gêmeos, e aí a gente entra em signos cardinais ou cardeais, que são signos iniciadores que iniciam estações. Então, esse terceiro toque da terceira vez, né, da quadratura, desse ciclo, a gente está falando de um outro tom de energia, que é um tom que envolve Áries, liderança, o eu, né, o lugar do eu, o lugar da individualidade, e Câncer, que é um signo também cardinal, que envolve esses temas, né, de família, de nutrição, de valores, de base. Então, interessante essa mudança, a gente vai observar isso com muito carinho, como isso se dá, né? E aí eu convido você também, além de ver as áreas de Gêmeos e Peixes, você também ir, para quem gosta, claro, ir olhando Câncer e... oh, meu Deus, me perdi aqui. Áries e Câncer, que são os cardinais, certo? Para onde está indo esse movimento, ok? Porque aí o Saturno sai de Peixes, entra em Áries, Júpiter sai de Gêmeos e entra em Câncer, certo? Esse é um ciclo longo, pessoal, então aí as oposições vão se dar lá entre 29 e 31, vários toques. A última quadratura entre 35 e 36, até a gente começar um novo ciclo, certo? Mas por enquanto a gente vai voltando aqui para esse slide, na medida que essas quadraturas voltarem, a gente pensando juntos aqui, me conta como isso se associa no seu mapa. Bom, falamos já do elemento, são planetas sociais, vocês veem que o símbolo é interessante, né? Que é a cruz da matéria e uma meia-lua, o Júpiter está numa posição e o Saturno é como se estivesse de ponta cabeça, né? Esse movimento dos dois sociais, e aí vamos pensar um pouco que Júpiter expande e Saturno contrai.
Gente, isso é o coração, né? Isso é o pulsar, todo o universo, a gente está falando de expansão e contração o tempo todo. Nos nossos mapas, nos nossos trânsitos, a gente vive momentos de expansão, né? Que parece que a vida flui, que parece que a vida está mais aberta, a gente tem para onde se espalhar. E momentos onde a gente está comprimido, a gente não consegue muito, a gente não tem muito espaço de manobra. Por isso que é legal a gente pensar em astrologia como autoconhecimento, para a gente usar a gente abrir um espaço interno para a gente manobrar as tensões. Que nem quando você está tentando tirar um carro da garagem, se você não tem um espaço de recuo, você fica ali, né, indo com o carro para frente e para trás, com o espaço apertado. Como que internamente, mentalmente, seja lá o seu caminho, espiritualmente, você abre esse espaço para a tensão acontecer, para que você, vamos falar disso aqui daqui a pouco, como aproveitar essas tensões de uma maneira construtiva. Aqui a gente está falando do cardíaco, do mundo e da vida, né? O tempo todo a gente está ampliando e contraindo, né? O que você pode bombear, o que pode emergir desse momento que sim envolve tensão, dor, frustração, o timing pode estar fora, você pode estar vendo uma frustração, um impasse. A gente está nessa semana de muitas questões, muitos acontecimentos. Eu vou fazer um pouco de retrospectiva no vídeo da lua cheia para a gente ver esse mês que nós já falamos lá na jornada, certo? No vídeo da jornada. Bom, nós temos um destronar de energia, né? Envolve a questão de liderança. Mitologicamente, Saturno era filho de Urano, que foi destronado por Saturno. E aí Saturno, quando foi tendo seus filhos, né, ele engolia os filhos, aí tem todo o mito de Saturno. No caso de Júpiter, Júpiter foi protegido, lembrem, né, que essa sorte, então foi entregue a Saturno uma pedra que simulava um bebê, então ele engoliu uma pedra achando que era o Júpiter, e Júpiter foi protegido, então, e depois destrona o pai, né, que era Saturno. Então tem essa ideia de destronar, de mexer com o poder, mexer com as estruturas de poder. E onde tem Saturno, passando um helicóptero, um avião, tudo bem, a gente ouve aqui, deixa eu dar um tempinho para não atrapalhar vocês. A gente tem a foice de Saturno, né, gente? A gente tem o que corta, o que ceifa, essa questão do limite, que a gente pode olhar tanto do ponto de vista de frustração e de birra ou de raiva, sei lá, como a gente pode olhar no sentido de, se isso está me limitando, o que eu tenho que refazer agora? Como que eu posso usar isso para repensar? Então tem esse destronar, tem temas de liderança, temas de poder. Coloquei aqui algumas palavras-chave dos dois para ajudar a gente a pensar, né? Então a gente tem um antagonismo aí muito grande em termos de forma de atuar, de timing, de velocidade. Júpiter abre, expansão, otimismo, conhecimento, fé, além da fronteira, quero ir além, quero regente de Sagitário e de Peixes, né, pela astrologia tradicional. No lado sombra, o orgulho, megalomania, vaidade, euforia, né, essa questão de ir muito para os excessos. E aí vem a foice saturnina de pensar, peraí, como que a gente poda? E a gente olhar essa questão da poda, né, da natureza. Quando a gente poda, a gente cria força, e com a gente não é diferente. As podas da vida nos fortalecem, sem dúvida nenhuma. Então vem Saturno falar, muito legal essa expansão, mas como você coloca em prática? Qual a estrutura, o dever, a cautela, estabilidade, firmeza? Ele está preocupado com outras coisas. Pense em termos de modalidade, né, o jeito de atuar. Saturno está ali pensando no concreto, naquilo que pode ter estabilidade, seriedade, o controle, o auditor. Então, como que isso vai ser feito? Isso cabe? De que maneira? Isso é produtivo? Isso se materializa? Isso dura? A questão da durabilidade, né? Isso tem um questionamento muito grande. Saturno vem questionar a figura do auditor, é muito didática para a gente entender Saturno. Paciência, um jogo de paciência, já que há um atraso, nós desenvolvermos nesse espaço de lidar com os trânsitos a paciência, né, da gente poder respirar em cima da tensão. Isso é importante, gente, porque, né, a gente tá com aquilo, né, eu falei lá no vídeo de Marte, a gente tem essa Ferrari de Júpiter, que é abrir, expandir, mas tem um freio de mão puxado por alguma questão que precisa ajustar para caber na realidade. Esse é o grande ponto. Aí lidar com o lado sombra de Saturno, né? Frustração, medo, paralisação.
introspecção, a lentidão, né? Então a gente tem uma diferença de velocidade grande. Saturno é lento porque quer que as coisas se construam tijolo por tijolo. E Júpiter quer sair alargando, não vê limite, não há limite. O Saturno é um colocador de limites e o Júpiter é um sem limite, porque ele é o expansor. Então, cá estamos nós. Depois me conta na sua vida como isso está se evidenciando, que há muitas maneiras, né? E aí a gente tem essa dupla nesses signos mutáveis. Então aqui a gente está falando do mundo das ideias. Eu tenho falado muito agora da gente cuidar do que a gente fala, Gêmeos, né, da comunicação, do que se divide, do que se divulga. E temos do outro lado uma maneira, ele se conflita nessas duas energias de comunicação. Gêmeos que é a lógica e o Peixes que é a intuição, o não falado, o não dito. Né? Então há uma forma diferente dessa comunicação que cria um ruído, né? O fato, né? O Gêmeos está ali no fato e aí o Peixe está no idealismo. Então há uma diferença interessante aí da gente pensar Gêmeos. Os dois têm um lado de dispersão, né? O Gêmeos porque abre muitas camadas ao mesmo tempo e o Peixes porque dispersa na imaginação, na fantasia, né? No irreal. Então temos essa energia dos dois signos que fala muito do que é falado. Aí a gente tem Saturno, controle, né? Controle do que é dito. Então a gente está vivendo essa questão de controle do que é dito não só no Brasil, mas no mundo. Então existe a tecnologia que expandiu demais, enfim, os temas tecnológicos envolvendo comunicação. Eu coloquei aqui, mas eu já falei o que eu queria falar. Temas que estão abertos nessa energia de Júpiter e Saturno. Desafios políticos, que novidade, né? Econômicos, esse é um outro ponto. Júpiter hiperestima e Saturno fala não dá para pagar a conta. Por isso é um ciclo de ajuste de contas. Como que a gente paga essa expansão toda? Paga em todos os sentidos. Econômico, a gente fala de economia, a gente fala de gastos, porque Júpiter quer o prazer, quer a indulgência, né, fazer o que gosta, e aí Saturno fala, muito legal, mas como? Né? Então a gente pagar não só materialmente, mas pagar psiquicamente, tem espaço psíquico, quanto custa isso psiquicamente? Trabalho, Saturno, legislação, Júpiter, questões de leis trabalhistas, formas de trabalho. São vários temas, tá? Isso aqui a gente podia ir longe aqui. Saturno executivo, tudo a gente está falando de lideranças. Júpiter o legislativo, a gente tem esses embates envolvendo Gêmeos, divulgação de áudios, questões do STF, tudo isso pipocando. Então a gente tem essa tensão entre lei, né, e realidade. Viagens, mobilidade, que também é um tema de Júpiter. Júpiter está em Gêmeos, que é o signo do transporte, da mobilidade. Falei isso no vídeo anterior. Infelizmente, acidentes que a gente está vendo, terríveis, não só no Brasil, tem outros pipocando, acho que eu vi um na Austrália, preciso puxar mais esses dados para fazer o balanço do mês de agosto, mas a gente tem essa questão de mobilidade, de tensões envolvendo ali, as restrições, os limites de Saturno, conhecimento, então alguém que está vivendo o tema de conhecimento, provas, concursos, então essa quadratura traz um impasse aí, ou demoras, ou atrasos. A gente tem uma restrição da abundância, né? Então, por isso que mexe em temas econômicos, políticos, a fala, mídias, como eu comentei. E Peixes também rege, como a gente falou que o início do ciclo foi perto da época de vacinação, de Covid, mexe, talvez, uma possibilidade são temas envolvendo saúde, indústria farmacêutica, né, o tema que envolve águas, que é peixes, né, então inundações, esse tipo de coisa que envolve o mar, temas associados ao mar, tudo isso são temas de peixes. Cuidar. Então, como que a gente pode fazer esse balanço então de tudo isso, gente? Vocês vão olhar lá onde está Júpiter, onde está Saturno no mapa de vocês, que planetas ele toca, que área de experiência toca. A gente está falando de uma lua, que é o emocional, o doméstico. A gente está falando de um Mercúrio, que é a comunicação, seus contatos. O que é que você tem? Me escreve aqui. Então, como a gente cuidar? Dá um espaço para a frustração, para o atraso. Se tivesse acontecer, se manifesta um atraso, vamos falar daqui a pouco como aproveitar isso. Um ciclo, um cuidado com os desafios. Aqui a gente está falando de uma crise do crescimento, né? Júpiter quer crescer e Saturno está estruturando. Crescer dói, né, gente? A gente, para crescer, o osso precisa
Osso Saturno precisa acompanhar esse crescimento. Situações não estão estáveis e garantidas como a gente pode pensar que elas estão, porque elas estão sob questionamento. Questionamento de fé, nada vem gratuitamente, então Saturno vem lembrar a gente disso, tudo tem um custo. Impedimentos, então respire em cima dos impedimentos. Cuidado do que é dito, do que é falado, a gente está nesse ciclo de Júpiter em Gêmeos, que está no seu detrimento, então a informação pode estar mais da conta, enfim, cuidar muito do que é divulgado. A gente vê esses temas que estão acontecendo no Brasil em torno de comunicação, de mídias, impasses agora com o Twitter saindo do Brasil. A gente vai entrar numa lua cheia que pega Urano, que é tecnologia, que pode ter temas de internet, enfim. Estamos aí nesse ciclo. Gaste de acordo com a realidade. Como a gente falou, né, do Júpiter, o prazer, né, o gasto, o hiperdimensionar. Júpiter hiperdimensiona. E Saturno fala, opa, não tem dinheiro para isso. Não tem como fazer isso. Então, gaste de acordo com a sua realidade. Reavalie os planos. A estrutura da realidade contempla, dá. Se não dá, o que dá para ajustar, né? Desafios com os temas ligados ao conhecimento, como eu já falei. Aproveitar. Explore os atrasos, explore os impedimentos, impedir o porquê, o que faltou, como que você pode melhorar isso, reajustar, ouvir um feedback, né? Pensar, putz, isso aqui não tá legal mesmo. Se atrasou, tem algum impedimento ali. E Saturno, quando atrasa porque algo não está maduro, não está com a estrutura necessária. O que falta maturar? Façam essas perguntas, ciclo tenso de Saturno, façam essas perguntas que abrem o horizonte, não que fecha. O chão está firme o bastante, Saturno, para o crescimento que você deseja, Júpiter? Ou precisa fazer alguma coisa? Ou precisa ainda estruturar? Querer, aquilo eu quero, essa expansão, né, do jeito que eu quero, e aí a vida fala, não é bem assim. Ajustar a velocidade, né? Júpiter amplia, tem essa coisa mais veloz, né? Mais leve, e Saturno castra e coloca os limites necessários, então a velocidade saturnina é mais lento, então a gente está querendo atropelar as coisas, e esse atropelar, Júpiter em Gêmeos, muito mental, ansiedade, né, a mente muito rápida, e aí Saturno, calma, vamos devagar. Será que não dá para aproveitar esse ciclo de parada? Se você foi parado no seu projeto, parado por uma questão de emprego, parado por uma questão de relacionamento, será que não dá para aproveitar esse ciclo? Pensar tanto o que a gente quer ou deseja. Você precisa de tanto mesmo? Ou será que a gente está indo por um caminho de fuga, né? O que realmente vale a pena, né? Saturno traz esse questionamento do que realmente importa, o que porta a gente para dentro, o que realmente tem estrutura, o que está na esfera do real. Certo, minha gente? Então eu queria dividir isso tudo com vocês, espero que tenha sido útil. Me conta onde você tem Júpiter, onde você tem Saturno, o que você está vivendo, se realmente tem esses ciclos de impedimentos, se você tem planetas ali, quais são os planetas, e abra espaço, essa é a minha dica, abra espaço, vamos, se é frustração, vamos abrir espaço para a frustração e entender o que a gente faz com ela, aproveitar esse ciclo, todos os ciclos são aproveitáveis, e eu desejo para você um ótimo ciclo, sempre. Beijo enorme. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo.